Em um tempo antigo, quando impérios se erguiam às margens do grande rio Nilo, o Egito era o coração do mundo conhecido. Pirâmides tocavam o céu, e faraós eram tratados como deuses. Mas nas sombras da grandeza, um povo escravizado clamava por liberdade. Entre correntes e tijolos, um bebê nasceu. Um menino hebreu, destinado a mudar o curso da história. Seu nome? Moisés. O Egito prosperava. Seus celeiros estavam cheios, seus exércitos fortes e seus deuses idolatrados. Mas entre os egípcios vivia um povo diferente, os hebreus. Eles não tinham templos, coroas ou espadas. Tinham apenas fé e esperança. Com o passar das gerações, os hebreus se multiplicaram. Tornaram-se muitos. Tantos que o novo faraó, temendo uma revolta, fez um decreto cruel: todo menino hebreu que nascer deverá ser lançado ao rio. O medo espalhou-se como fumaça entre as casas humildes dos hebreus. Cada batida à porta, cada passo de soldado fazia os corações dispararem. Mas mesmo em tempos sombrios, a luz pode nascer. Em uma pequena casa no coração da terra de Gósen, uma mulher chamada Joquebede deu à luz um menino. Seu choro era forte, sua pele delicada e seus olhos brilhavam como se refletissem o céu. Ela o escondeu por 3 meses. Cada dia era uma dança entre silêncio e amor, risco e proteção. Até que não pôde mais escondê-lo. Com mãos trêmulas e olhos marejados, Joquebede preparou um cesto com betume e piche, forrou o fundo com panos e flores secas, colocou ali seu filho e soltou o pequeno barco nas águas do Nilo. O rio, que tantas vidas sustentava, agora carregava um destino, e Deus silenciosamente guiava a correnteza. Às margens do Nilo, entre juncos e flores aquáticas, caminhava a filha do faraó. Seus passos leves se detiveram ao ouvir um choro, um som frágil, mas cheio de vida. Ao abrir o cesto, ela viu o bebê. Seu coração, criado entre ouro e mármore, foi tocado pela vulnerabilidade daquela criança. É um dos filhos dos hebreus, disse ela. Mas em vez de entregá-lo ao destino imposto por seu pai, ela decidiu protegê-lo. Sua serva ao lado viu uma jovem hebreia se aproximar. Miriam, irmã do bebê, havia seguido o cesto pela margem. Com sabedoria disse: "Devo chamar uma mulher hebreia para amamentá-lo para ti?" A princesa concordou, sem saber que a mulher escolhida seria a própria mãe do menino. Assim, Moisés voltou para os braços de Joquebede, ao menos por um tempo. Crescendo entre o colo de sua mãe e os portões do palácio, Moisés teria um destino que ultrapassava fronteiras. Seu nome significava "tirado das águas". E como as águas que o carregaram, sua vida estaria sempre em movimento. O menino que nasceu sob um decreto de morte estava destinado a libertar milhões. O tempo passou, e o menino tirado das águas foi acolhido pelos salões dourados do Egito. O palácio era um lugar de esplendor, colunas altas, jardins suspensos e servos a cada canto. Moisés cresceu como neto do faraó, rodeado de conhecimento, luxo e segredos. Os tutores egípcios lhe ensinavam astronomia, guerra, leis e os mistérios dos deuses de pedra. Aprendia rápido, falava com eloquência, lutava com honra. Era visto como um verdadeiro filho do Egito, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma inquietação. Às vezes, ele olhava para os trabalhadores nas construções e sentia algo que não entendia, um aperto no peito. Uma dúvida que o perseguia. Ele via os hebreus sendo maltratados, via a dor em seus rostos e a semelhança com o seu. Certo dia, ao visitar as obras de uma das cidades do faraó, Moisés testemunhou algo que mudaria sua vida para sempre. Um feitor egípcio batia cruelmente em um escravo hebreu. O sangue salpicava a areia, e o clamor do homem ferido ecoava nos ouvidos de Moisés como um trovão. Algo dentro dele se rompeu. Sem pensar, correu até o agressor e o golpeou. Com um único ato, Moisés tirou uma vida e perdeu a que conhecia. O corpo do egípcio foi escondido na areia, mas os olhos que observam não se escondem. No dia seguinte, Moisés tentou intervir em uma briga entre 2 hebreus, mas
foi confrontado: "Quem te colocou como juiz sobre nós? Vais matar-me como mataste o egípcio?" O segredo estava exposto, e o faraó soube. Moisés correu, não por covardia, mas por sobrevivência. De príncipe a fugitivo. As paredes do palácio ficaram para trás, e a areia do deserto passou a ser seu chão. Em um só dia, perdeu a riqueza, o status e o lar, mas encontrou algo novo, o começo de uma verdadeira identidade. O deserto não oferece conforto, mas oferece clareza. Moisés vagou entre dunas e montanhas, até que seus pés cansados encontraram sombra e água em Midian. Ali, junto a um poço rodeado por pastores e rebanhos, a vida dele mudaria mais uma vez. 7 irmãs vinham todos os dias ao poço para dar água ao gado de seu pai, Jetro, sacerdote de Midian. Mas naquela tarde outros pastores tentaram afastá-las. Moisés, ainda com o espírito justo e protetor, interveio. Com firmeza e coragem, defendeu as jovens e as ajudou a dar água aos animais. As irmãs correram de volta para casa e contaram a seu pai sobre o estrangeiro. Jetro, curioso e grato, chamou Moisés para jantar. A mesa era simples, a comida farta, e os olhares entre Moisés e Zípora, uma das filhas, já diziam o que os corações começavam a sentir. Com o tempo, Moisés se estabeleceu ali, casou-se com Zípora e tornou-se pastor. Trocou os palácios pelos campos, os gritos do Egito pelo silêncio das estrelas. Anos se passaram, teve filhos, viveu em paz. Mas o chamado de Deus não se cala diante do sossego. Em um certo dia, ao conduzir o rebanho pelo sopé do monte Horeb, Moisés viu algo estranho, um arbusto em chamas que não se consumia. Aproximou-se, curioso. Quando se fez perto, uma voz ecoou do fogo: "Moisés, Moisés." Ele respondeu: "Eis-me aqui." A voz disse: "Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Era o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Deus viu a aflição do povo hebreu e escolheu Moisés para libertá-los. Moisés, abalado, hesitou. "Quem sou eu para ir até o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito?" Mas a resposta foi clara: "Eu estarei contigo." E mais, Deus revelou seu nome: "Eu sou o que sou." Moisés ainda questionou. Temia não ser eloquente, não ser aceito, não ser capaz. Mas Deus, com paciência, mostrou sinais. O cajado que virava serpente, a mão que, ao ser colocada no peito, saía leprosa e depois curada. Mesmo assim, Moisés pediu: "Envia outro." Então Deus disse que seu irmão Arão iria com ele. Mas a missão era sua. Com o coração ainda temeroso, mas agora cheio de propósito, Moisés aceitou. O homem que fugiu do Egito estava prestes a voltar. Desta vez, como instrumento da libertação, o deserto ficou para trás. Com o cajado em mãos e o chamado de Deus em seu coração, Moisés voltou ao Egito, à terra de sua criação e de sua fuga. Ao seu lado ia Zípora, e mais à frente, Deus já preparava os caminhos. No meio do trajeto, Moisés reencontrou Arão, seu irmão. Com um abraço apertado e lágrimas nos olhos, selaram não só a fraternidade, mas uma missão compartilhada. Juntos foram ao encontro dos líderes hebreus. Moisés contou tudo: a sarça ardente, o chamado, os sinais. Mostrou o cajado que se transformava em serpente, a mão que adoecia e curava. O povo acreditou, e pela primeira vez em muito tempo, teve esperança. Mas esperança não move tronos. E o coração do faraó era pedra. Moisés e Arão entraram no palácio. Diante do mesmo trono que um dia considerou Moisés como príncipe, agora ele se apresentava como profeta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: "Deixa o meu povo ir." O faraó ergueu-se altivo, olhando Moisés com desprezo. "Quem é esse Senhor para que eu ouça sua voz?" E assim começou o conflito entre o céu e a coroa. O faraó não apenas recusou, aumentou o peso sobre os hebreus. "Não darei mais palha para o tijolo. Que eles a busquem, mas mantenham a produção."
O povo sofreu ainda mais e muitos começaram a duvidar de Moisés. Desde que falaste com o faraó, tudo piorou. Moisés se voltou a Deus. Senhor, por que me enviaste? E Deus respondeu com firmeza: Agora verás o que farei ao faraó. Com mão forte ele os deixará ir. O tempo da libertação havia começado, mas antes o coração do império seria provado. O confronto havia começado. Moisés e Arão, guiados pela voz de Deus, enfrentavam o homem mais poderoso da terra, o faraó, que se recusava a libertar o povo hebreu. Mas o Senhor havia dito: Eu endurecerei o coração do faraó, para que os meus sinais se multipliquem. E assim, o Egito mergulhou em um pesadelo divino. Primeira praga: as águas em sangue. Moisés ergueu seu cajado sobre o Nilo. O rio, símbolo de vida do Egito, tornou-se sangue. Peixes morreram. O cheiro era insuportável, e os egípcios não podiam beber da água. Ainda assim, o faraó endureceu seu coração. Segunda praga: rãs por toda parte. Rãs saíram das águas e cobriram tudo: casas, camas, pratos. O faraó implorou por alívio. Moisés orou, as rãs morreram. Mas com o alívio veio também a arrogância. O faraó voltou a recusar. Terceira praga: piolhos. O pó da terra virou enxames de piolhos, cobrindo homens e animais. Mesmo os magos egípcios reconheceram: este é o dedo de Deus. Mas o coração do rei permanecia fechado. Quarta praga: moscas. Enxames de moscas invadiram casas e ruas, exceto na terra de Gósen, onde viviam os hebreus. Deus mostrava que fazia distinção, mas Faraó ainda assim resistia. Quinta praga: peste nos animais. O gado egípcio adoeceu e morreu. Bois, ovelhas, cavalos, tudo caiu, mas nenhum animal hebreu foi tocado. O Egito perdia sua força. O rei, sua razão. Sexta praga: úlceras. Moisés lançou cinzas ao céu, e feridas cobriram o corpo dos egípcios. Até os magos fugiram, cobertos de chagas. Mas o faraó permaneceu obstinado. Sétima praga: granizo com fogo. Raios cortaram o céu. Granizo misturado com fogo caiu sobre o Egito, destruindo plantações e matando homens e animais expostos. Faraó tremeu, pediu clemência, mas assim que os céus se acalmaram, o orgulho voltou. Oitava praga: gafanhotos. Um vento leste trouxe enxames de gafanhotos. Comeram o que sobrou das lavouras. O Egito, antes fértil, agora era desolação, mas o rei não cedia. Nona praga: trevas profundas. 3 dias de escuridão total cobriram o Egito. Ninguém se movia, ninguém via, ninguém falava. Mas onde os hebreus estavam, havia luz. E mesmo assim, o coração de Faraó se manteve nas sombras. 10ª praga: a morte dos primogênitos. Uma última advertência, uma última chance. Mas o Faraó negou. Então, à meia-noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Em cada casa egípcia, o primogênito morreu desde o herdeiro do trono até o filho do servo. Mas entre os hebreus, sangue de cordeiro marcava as portas. E o anjo passou por cima. Um grito se ergueu em todo o Egito. Um lamento jamais ouvido. E, finalmente, Faraó cedeu. Levantem-se, saiam, levem seu povo, seu gado, vão e abençoem-me também. Depois de séculos de escravidão, o povo hebreu foi liberto, carregando ouro, vestes, esperança e a promessa de uma nova terra. O povo hebreu saiu do Egito com pressa. As casas ainda ecoavam os gritos da última praga, mas agora havia silêncio, um silêncio cheio de esperança. Guiados por Moisés, eles marcharam rumo ao desconhecido. Homens, mulheres, crianças, animais. Levavam pão sem fermento, bagagens às costas e fé no peito. De dia, uma coluna de nuvem os guiava. De noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho.
Deus estava com eles visivelmente, mas atrás deles, o passado ainda respirava. Faraó, cego pela dor e orgulho, se arrependeu de deixar luzir. Reuniu seus melhores soldados, carros de guerra e cavalos. O chão tremeu, o exército egípcio avançava como tempestade. Ao longe, os hebreus ouviram o som de cavalos e rodas. À frente, o Mar Vermelho. Atrás, a morte. O medo cresceu como fogo no campo. Por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui? Moisés, firme, respondeu: Não temais. O Senhor pelejará por vós. Deus disse a Moisés: Ergue o teu cajado sobre o mar e divide-o. Moisés caminhou até a beira da água. O vento soprou com força. Ele ergueu o cajado e o mar se abriu. As águas se ergueram como muralhas vivas, uma de cada lado. O chão, antes coberto de ondas, agora era terra seca. Um caminho nasceu no meio do impossível. Os hebreus entraram passo a passo, cercados por muros de água, guiados por fé. O mar estava para trás. Os egípcios, vencidos. Mas a jornada apenas começava. O povo hebreu caminhava agora pelo deserto. Um lugar vasto, seco e silencioso. Cada passo os afastava do passado e os aproximava do propósito. No início, havia celebração. Miriam cantava, crianças brincavam entre as tendas e a esperança andava de mãos dadas com a poeira. Mas a alegria não resistiu à sede. Após 3 dias sem água, chegaram a um lugar chamado Mara. Havia ali um lago, mas suas águas eram amargas. O povo murmurou contra Moisés. O que beberemos? Moisés clamou ao Senhor. Deus mostrou-lhe uma árvore. Ele a lançou na água e ela se tornou doce. Mais uma vez, o milagre veio do invisível. Caminharam mais e a fome bateu. Mais murmúrios, mais reclamações. Teria sido melhor morrer no Egito, onde havia panelas de carne? Moisés ouviu pacientemente e falou com Deus. Naquela noite, Deus respondeu com generosidade. Pela manhã, o chão estava coberto por uma substância fina, branca, como orvalho que virava pão. O povo saiu das tendas e perguntou: Maná? Que significa? O que é isso? Era o pão do céu. Cada um colhia o necessário para o dia. Nada mais, nada menos. E à noite, codornizes vinham aos acampamentos. Carne e pão. Em pleno deserto. Mesmo assim, alguns guardavam o maná para o dia seguinte e ele apodrecia. Outros saíam ao 7º dia e nada encontravam. Deus ensinava algo além do alimento: fé, disciplina, confiança. Mais adiante, outra prova: a sede voltou. Em Refidim, o povo discutia com Moisés: Por que nos tiraste do Egito? Quer nos matar de sede? Moisés clamou ao Senhor. Aflito, Deus respondeu: Toma o cajado. Vai à rocha em Horebe, e dela sairá água. Moisés bateu na rocha, e água jorrou. No meio do deserto, uma fonte brotou. O povo se acalmou por um tempo, mas as queixas voltavam como vento. Cada obstáculo revelava não só a sede e a fome, mas o medo. Eles eram livres, mas ainda não sabiam ser livres. Enquanto caminhavam, foram atacados pelos amalequitas, um povo guerreiro do deserto. Josué, jovem e corajoso, liderou a batalha. Moisés subiu ao alto de um monte com seu cajado. Quando seus braços estavam erguidos, Israel vencia. Quando cansavam e caíam, o inimigo avançava. Então Arão e Hur, 2 homens leais, sustentaram seus braços, um de cada lado, e a vitória veio, não pela espada, mas pela união e perseverança. Ao longo do caminho, Deus continuava a guiar o povo com a nuvem e o fogo. De dia, sombra, de noite, luz. Mas o maior desafio não estava no calor do sol, estava no calor do coração humano. A liberdade do corpo havia sido conquistada, mas a liberdade da alma ainda estava sendo moldada. E Moisés, paciente, subia montes, orava, julgava conflitos, aconselhava o povo. Era líder, intercessor e servo. O deserto se tornava mais do que uma geografia. Era um processo.
O povo hebreu seguia pelo deserto há meses. Deus os guiava, cuidava, provava. Agora, diante de uma imensa montanha escura, o destino deles mudaria para sempre. O lugar chamava-se Monte Sinai. Ali, Deus faria uma aliança. Não com um rei, não com um império, mas com um povo inteiro. Moisés subiu a montanha. O vento uivava entre as pedras. A presença de Deus era como fogo sobre as nuvens. Lá em cima, Deus falou: "Diga ao povo: se ouvirem minha voz e guardarem minha aliança, serão para mim um povo santo, reino de sacerdotes." Moisés desceu e o povo respondeu: "Tudo o que o Senhor disser, faremos." 3 dias depois, ao amanhecer, a montanha tremeu. Relâmpagos cortavam o céu. Um som de trombeta crescia no ar. Fumaça subia como de um forno. E todo o povo se reuniu aos pés do Sinai. Moisés subiu novamente. Lá Deus lhe deu as palavras que moldariam gerações. Os 10 mandamentos, escritos com o próprio dedo de Deus. Leis não de pedra, mas de aliança. Regras para um novo povo, livre por fora, e agora livre por dentro. Não terás outros deuses além de mim. Não matarás. Não roubarás. Honra teu pai e tua mãe. Moisés ficou no monte por 40 dias e 40 noites. O povo, ao pé da montanha, esperava, mas com o tempo começou a duvidar. Esse Moisés talvez não volte. Então algo terrível aconteceu. O povo pediu a Arão: "Faz-nos deuses que nos guiem." Arão, pressionado, reuniu ouro dos brincos e pulseiras, fundiu o metal e fez um bezerro de ouro. O povo dançou, cantou e adorou aquela imagem, como se tudo o que tinham vivido tivesse sido esquecido. No alto do Sinai, Deus viu tudo. Desce Moisés. O povo se corrompeu. Moisés desceu com as tábuas sagradas nas mãos. E ao ver o que estavam fazendo, sua fúria se acendeu. Jogou as tábuas no chão e elas se quebraram. A aliança tinha sido traída antes mesmo de ser firmada. Moisés queimou o bezerro de ouro, reduziu-o a pó, misturou com água e fez o povo beber lá. Aquilo que adoraram agora era amargo em suas bocas. Moisés voltou a subir o monte e lá implorou: "Perdoa este povo ou risca o meu nome do teu livro." Deus ouviu. Houve consequências, mas também misericórdia. E então uma nova aliança foi feita. Novas tábuas foram escritas. E Moisés, ao descer do monte outra vez, tinha o rosto brilhando. Ele havia estado com Deus, e sua vida jamais seria a mesma. O tempo passou como o vento que sopra sobre as areias. O povo que um dia murmurava no deserto, agora caminhava com direção. Moisés, já idoso, continuava a guiar não com a força dos braços, mas com a sabedoria do coração. Por 40 anos, ele liderou aquela geração. Ensinou, intercedeu, corrigiu, e cada passo que davam era uma aula viva sobre fé, obediência e confiança. Ele falava com Deus face a face como um amigo. Recebia instruções, revelações, orientações para cada detalhe da nova nação que nascia. Leis, festas, organização das tribos, cuidados com o próximo, pureza, justiça. Um povo que antes era escravo, agora se tornava uma nação santa. Mas nem mesmo Moisés estava isento dos desafios da alma humana. Em certo momento, ao ver o povo novamente reclamando por água, Moisés se irritou. Deus lhe dissera para falar à rocha, mas ele a feriu com o cajado. A água jorrou, mas a confiança foi ferida. Deus disse: "Porque não me santificaste diante do povo, não entrarás na terra prometida." Moisés ouviu calado. Não haveria conquista para ele, mas ainda havia missão. Ele não entraria, mas prepararia os que entrariam. Com amor e firmeza, Moisés ensinava a nova geração. A cada acampamento, relembrava as histórias, as leis, os milagres. Repetia: "Amem o Senhor com todo o coração. Não se desviem. Ensinem isso a seus filhos. Falem disso em casa, no caminho, ao dormir, ao levantar." Moisés sabia que o verdadeiro legado não estava nas tendas, mas na memória viva do povo.
Então Deus mostrou-lhe quem seria o próximo líder: Josué. Moisés impôs as mãos sobre ele, abençoou e o preparou. E num certo dia Deus chamou Moisés. Uma última vez: sobe ao monte Nebo e de lá verás a terra que darei ao meu povo. Moisés subiu com passos lentos, mas olhos firmes. Lá do alto ele viu planícies verdes, montes distantes, campos e rios. Canaã, a terra prometida. Lá embaixo, uma nova geração o esperava. Lá na frente, um novo tempo começaria. Mas ali, no alto, terminava uma jornada. Moisés olhou para o horizonte, sorriu, respirou fundo e partiu. E a Bíblia diz: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Um homem que nasceu sob ameaça, cresceu como príncipe, fugiu como pastor, voltou como profeta e morreu como servo. Seu nome ecoaria por séculos. Suas palavras guiariam milhões. E sua história viveria para sempre. Cada história bíblica carrega um propósito e um ensinamento que podem transformar vidas. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para você. Agora, te convido a refletir. Como essa palavra impactou o seu coração? Compartilhe comigo nos comentários. Se quer continuar nessa jornada de aprendizado e fé, se inscreva no canal, curta e ative as notificações. Nos vemos em breve. Deus te abençoe.